Salve galera! Hoje eu trouxe a minha caixa que eu já mostrei aqui no unboxing, né, do D&D clássico, para falar um pouquinho de um suplemento, o suplemento Greyhawk, que é o primeiro suplemento, se você olhar aqui, suplemento 1 da série clássica do D&Dzinho, da Trinca, né? Se você pegar aqui, ó, já mostrei aqui, a caixa do D&D, a caixa básica, ela vinha com esses 3 suplementos. O Man and Magic, que é o livrinho de regras, o Monsters e Treasure, que é o livro de tesouros e bestiário, e o The Underworld e o Wilderness Adventures, que era tipo uma versão do livro do mestre, né? Que ensinava a criar dungeons e explorar os ermos. E aí, depois foram saindo suplementos. E o primeiro suplemento que saiu é o tema do vídeo hoje, que é Greyhawk, o suplemento do Gygax com o Kuntz. E a primeira coisa que eu preciso falar nessa resenha é que esse suplemento ele não traz o cenário de Greyhawk. Ele não traz nem o cenário de Greyhawk, nem a Mega Dungeon, né, que foi parte do playtest do Gygax. O que ele traz aqui, e eu já falei em outro vídeo, né, de qual é o seu OSR favorito, qual é o seu sistema favorito, na verdade ele traz aqui complementos e expansões do que era a trinca básica aqui do Dungeons & Dragons. Então é aquele negócio que eu falei que o D&D clássico, a OSR, bebe muito da ideia de você ir construindo o seu, né? E se você pegar aqui no Man Magic, na estrutura básica do D&D, você tinha 3 opções para jogar com não humanos, com povos élficos, halflings e anões, né? Que está antes aqui, ó. E anões, e uma opção para jogar com humanos, que eram os clérigos, os conjuradores e os combatentes. Só, olha aqui. Então você tinha 3 classes para jogar com humanos, né? O Fighting Man, homem de armas, os combatentes, o guerreiro, o Magic User, né? O usuário de magia, mago, o clérigo, essas 3 classes, e as raças, os povos, os anões, elfos e halflings. Essa era a estrutura básica. Mas e se você pegasse o Greyhawk, você tinha efeitos aditivos. Então, o que ele traz aqui, ó, no livretinho de Greyhawk, suplemento 1, ele traz, no forward ele fala um pouco disso, né? Ele fala aqui, ó, que você não pode pegar esse livro, ele orienta aqui, que eu acho bem legal, ele fala assim, se você pegar esse livro sozinho, ele não vai te dar muita informação. Você pode até ler, ele pode te estimular a querer comprar o jogo, mas a sacada é que ele é alinhado com o Dungeons & Dragons. Então, para você comprar junto com o Dungeons & Dragons. E se você quiser ter experiência de espada e feitiçaria do Dungeons & Dragons, você pode pegar esse livreto junto, o material Greyhawk, que ele vai trazer novas opções, né? Ele traz, olha aqui, ele fala aqui embaixo. O que esse suplemento tem? Ele tem novos itens, né, para o Underworld e Wilderness Adventures, regras que cobrem melhor, expandem o Man Magic, que é esse livreto aqui. Então ele traz bestiário, então, na verdade ele tem expansões de tudo, ele tem bestiário, ele tem novas regras e ele tem novas regras para criação de personagem. É isso que ele fala aqui. Então se você olhar aqui, ó, resumidamente, ele tem personagens, novas habilidades, novos NPCs, né, mais níveis de experiência do que o básico. Aí ele traz aqui, ó, estatísticas de cada classe. Ele traz regra alternativa de combate, tá vendo? Como dar experiência, né? Pontos de experiência por matar criaturas, que não tinha no básico. Aí ele traz uma matriz de combate alternativa, usando tipo de arma e tipo de criatura. Traz aqui novas magias, né? Regras de exploração, um bestiário mais completo. E regrinhas, os Tricks and Traps, que são regrinhas e dicas para os Dungeon Master, para o mestre do jogo, para o juiz, né? Então é isso, olha só, então ele não é um livro de cenário, tá? Então, por exemplo, o Gygax, ele usava Paladino na mesa dele. Então o Paladino ele traz aqui como uma opção ao Fighting Man. Então se você for leal, você pode ser um Paladino ao invés de ser um guerreiro, né? Ao invés de ser um guerreiro comum. É uma opção que ele traz. Outra coisa é que esse é o primeiro suplemento que traz o ladrão, muito inspirado pela fantasia do Fritz Leiber, né? Ele traz o conceito do Thief que não tinha no original. Então, se você usar só a regrinha original, o ladrão ele é basicamente o Halfling, né? E olha lá.
E aqui ele traz as regrinhas para você jogar com ladrão. E ele vai explicando um pouco disso, né, de como funciona isso. Inclusive, dando aquelas estatísticas de ladrão, de roubar, porcentagem, que você já deve conhecer aqui, ó. Deixa eu achar aqui para mostrar, já estou falando do ladrão, né? Olha lá, ó. Tá vendo? Abrir portas, remover armadilhas, bater carteira, né? Punga, mover silencioso, esconder nas sombras, escutar barulhos. O que fez parte do D&D clássico por muito tempo a partir de porcentagens, nasceu aqui como regra. Mas só que ele também coloca nas raças, né? O anão, por exemplo, ele pode fazer isso com porcentagens piores. O halfling também, o elfo também, alguns, né? O elfo, por exemplo, ele não abre portas nem remove armadilhas, mas ele faz outras habilidades. Então ele traz essas opções aqui. Mais níveis de classe, tá vendo? Mago vai até nível 22, clérigo até o nível 20. Então ele traz essas adicionais. Olha aqui, no suplemento, só para não passar, né, batido, ele traz, no livro, se você pegar o livrinho básico, pegar alinhamento, olha só que curioso. A descrição de alinhamento no livrinho básico, ela é minúscula. Ela deixa totalmente aberto, né? Quer ver, ó? Alinhamento. Deixa eu mostrar aqui para vocês, é totalmente aberto, né? Você não tem muito... E isso eu acho legal, por um lado, né? A descrição é aberta e você usa como você achar melhor. Nossa, agora eu não vou achar o alinhamento. Num livro minúsculo desse, eu não vou achar o alinhamento. Mas simplesmente é uma frase, né? Que o alinhamento, os personagens podem ser alinhados com o eixo do caos. Onde que tá isso, gente? Aqui, ó. Olha aqui. O alinhamento dos personagens. É isso aqui que ele traz, ó. Só isso, ó. Os personagens podem ser alinhados com o eixo da ordem, neutralidade ou caos. É isso que ele traz no livreto básico. Então aqui ele dá uma customizadinha um pouquinho maior, né? Ele fala um pouquinho mais sobre isso e ele traz alguns exemplos de criaturas com os alinhamentos para falar um pouco mais sobre alinhamentos e tudo. Determinação de habilidades, enquanto no D&Dzinho básico varia de menos 1 a mais 1, ele já traz diferenças para acertar e para dano, e de menos 2 a mais 2 para acertar e de menos 1 a mais 3 para dano, tá vendo? Ele traz uma regrinha que influencia na carga, para abrir portas, que estruturou muito alguns suplementos depois e retroclones, eu vou falar sobre isso depois. Ó. Então ele traz, né, outras variáveis, olha lá, na inteligência, porcentagem para adquirir magias novas, número de magias por nível baseado na inteligência, tudo isso ele traz aqui, é o que ele usava na mesa, né? Essa é a ideia do suplemento, a constituição, a chance de você ser, probabilidade de você ser ressuscitado, né, baseado na constituição, tá vendo? E variáveis que vão flutuar de menos 1 a mais 3 nos pontos de vida. Então ele já traz essas alternativas nesse suplemento, ele é sobre isso. E aí ele traz depois o sistema alternativo de combate, ó, que vai levar em conta o tipo de arma que você vai usar. É mais crunch, tá? Bem mais crunch. Aí ele traz, né, essas regrinhas alternativas e tudo de combate, bem mais magias do que no D&Dzinho básico, né? Magias que vão até o círculo 9, quanto no D&Dzinho básico, e muito mais magia. E, olha aqui que curioso, aí ele começa com um bestiário, né? E aqui, olha lá, um ogro japonês, que tem muito a ver com a pegada de um ogro mago para mim nessa arte aqui. Lembra muito aquela ideia das criaturas ogro mago. Então ele começa a trazer aqui criaturas, né? Tesouros e monstros diferentes. Ó, monstros e criaturas. Aí ele começa a trazer várias criaturas e monstros. Aí ele mas lembrando que no D&D clássico ele traz só as descrições, né? Não traz as estatísticas. Estatística você vai gerar em cima da estrutura que tem de geração de criaturas, mas aqui ele traz a descrição deles, como eles funcionam, como ele usa. Aí depois ele traz itens mágicos, tá vendo? Vários itens mágicos. O suplemento é isso, então não tem nada de cenário, não tem aventura, é só mostrando o que ele faz, né? A descrição dos itens mágicos. E aí depois ele traz, ó, The Underworld Wilderness Adventures, os Tricks and Traps, dando umas dicas, por exemplo, portas que só abrem, ó, por exemplo, ó, porta que só abre de um certo tipo de classe de personagem ou alinhamento. Uma porta mágica, por exemplo, que só abre se a criatura for leal. Ele vai trazendo algumas dicas dessas que ele usava nos seus jogos e combinações de criaturas, né? Por exemplo, umas diquinhas bem curiosas. Olha só essa aqui, por exemplo, ó. Olha aqui, ó.
um troll que tem uma lança mágica e monta um Purple Worm, um Lorde que tem braçadeiras e armadura mágica e monta um Wyvern, tá vendo? Um Ogro Mago montando uma Mantícora. Então ele traz algumas combinações dessas criaturas para você pensar em desafio, e é isso. O suplemento é só isso, podemos dizer assim, né? Ele é uma expansão desse aqui para você adaptar para Greyhawk. Então, se você quiser saber mais sobre o cenário de Greyhawk, a Mega Dungeon de Greyhawk não estava no suplemento original. Ele só trouxe a proposta do original expandida para você jogar em Greyhawk. Mas o cenário de Greyhawk depois foi atrelado ao AD&D dele e começou a sair através de aventuras e depois no compilado chamado World of Greyhawk, os maiores conteúdos sobre o Greyhawk, que foi expandido para um cenário que na estrutura clássica ele ficou muito alinhado ao AD&D original, né? O AD&D 1E do Gygax. Mas é disso que tem nesse suplementinho original, para quem ficou curioso. Ele não trazia a Mega Dungeon do Gygax, ele trazia só essas regras adicionais, esses suplementos. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele quando eu for falar de alguns retroclones que usaram o Zero-E como origem e se inspiraram muito nesse conteúdo aqui. Mas é isso. É isso que eu queria falar nesse vídeo sobre o suplemento de Greyhawk. Valeu, galera!